Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller. Estamos na disciplina de arte e hoje a gente vai falar de... Vamos falar de quê? De quê? O que você acha que a gente vai falar? Impressionismo. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai trabalhar o impressionismo de uma maneira um pouco mais artística, assim, falando assim. Vamos falar dos artistas do impressionismo, né? Então, a gente vai conceituar o impressionismo através das suas características, né? E as características dos principais artistas, né? Que a gente vai passar aqui para vocês. Então, assim, na aula de hoje iremos analisar como foi a arte produzida em um período conhecido como impressionismo. Você já ouviu falar no impressionismo? Conhece algum artista do impressionismo? Já ouviu falar em Degas? Está escrito Degas, mas fala Degas, Edgar Degas. Você sabe por que o nome impressionismo? Então, isso a gente vai trabalhar hoje. Vamos só recapitular um pouquinho e ver que é um movimento artístico, né? Exposto pela primeira vez em Paris, em 1874. Na ocasião, estavam expondo Auguste Renoir, Edgar Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley, Monet e Berthe Morisot, né? Em outros momentos a gente já falou da introdução da mulher na arte, ser conhecida como uma artista, né? A gente lembra que no Barroco a gente tem, né, muita gente que começa a surgir a primeira grande artista, né? E agora no impressionismo a gente vai ver algumas delas, né? Então o objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais do artista. Então no movimento impressionista o artista não idealiza nada, ele tenta reproduzir aquilo que ele está percebendo de diferentes momentos, diferentes horas, né? E a gente comenta que no impressionismo o artista vai ser o primeiro momento que o artista vai sair do estúdio, vai sair daquela redoma que o artista tem para reprodução. Lógico, vamos ter exceções, mas a maioria vai sair, vai fazer as experimentações. Dentro das características, né? As tonalidades que os objetivos adquirem ao refletir a luz solar em diferentes horas, por isso a ideia de se externar, né? De ir para fora dos estúdios. As figuras não devem ter contorno nítidos, sombras luminosas e coloridas. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta. Paleta de cor, que o artista fica, mistura. Michelangelo fazia muito isso, até chegar ao tom ideal. Aqui não, aqui as misturas são feitas em pinceladas curtas e dissociadas, tá? Por quê? Porque isso, pela teoria do Chevreul, tudo, que a aproximação de uma cor da outra, ela dá a impressão de ter aquela outra tonalidade que você quer, aquele sombreamento que você quer. É assim que funciona. Então vamos começar falando aí, o primeiro artista que a gente tem é o Edouard Manet, né? Ele prefere os jogos de luz e de sombra, então ele vai brincar muito com essa parte de iluminação, restituindo ao nu a sua crueza e a sua verdade, tá? Muito diferente dos nus associados da época, então os nus eram muito melódicos, e aqui não, aqui é a experimentação, tá? Suas texturas sugerido as formas simplificadas. Os temas deixam de ser impessoais ou alegóricos, passando a traduzir a vida da época. Então a gente sabe que a gente está num momento bem conturbado, né, artisticamente falando, nesse período de 1800, 1874, porque a gente passa por alguns movimentos importantíssimos para a história da arte. Então a gente tem o neoclassicismo, né, que a gente vê lá, o Frederick Ingres fazendo as suas experimentações, Napoleão com poses clássicas, aí você vê o romantismo, né, com a ideia de pegar aquela coisa que era tão clássica e quebrar e passar uma parte mais sentimental. A gente foca depois no realismo, que ele foca também, que ele transparece aquilo que o cara está vendo nu e cruamente, a realidade daquele momento. E o impressionismo, ele vai fazer um resumo de tudo isso, ele vai talvez o que mais acertar nessa proposta de traduzir a vida da época, ele vai buscar, né, utilizando alguns elementos, a gente pode falar da fotografia, que vai ajudar muito, graças à invenção da fotografia,
o artista vai ter um apoio muito grande, vai ser uma concorrência, né? Então não vai ter mais aqueles autorretratos que a gente tinha na época de Michelangelo, na época barroca, não vai ter mais aquilo dos retratos, né, pintados, porque você já tem a máquina fotográfica. Então a arte ela precisa experimentar outra coisa. Então essa ideia do pigmento, da pincelada curta é importantíssimo para esse desenvolvimento, tá? Então prosseguindo aqui a gente tem uma obra do Manet, né? Construíram barcos ateliês, então aqui ó, faziam para observar a influência da luz, faziam séries para ver essa variação. Então olha aqui a ideia dos barcos ateliês, isso aqui eles mesmos retratando. Se você observar a obra impressionista, ela não tem um contorno nítido, que nem outros movimentos. Então o fora de foco é proposital. Por quê? Porque é uma obra para se ver à distância. À distância, quando a gente se afasta, a gente tem a impressão de que aquela obra é daquele jeito. E próximo você vê, né, em algumas obras a gente vai ver aqui, ligeiramente borrões, né? A gente chega no, acho que um dos principais nomes do movimento, que é o Claude Monet, né? Ele estudou no ateliê de Suíça, serviu a guerra atuando na Argélia, retornando a estudar inglês. Esse ateliê de Suíça é porque ele não passou na academia, a Academia de Belas Artes, que era tão importante para você na época, e a Academia de Suíça era uma academia mais light, uma academia mais aberta, né, para eles trabalharem, né? E você lembra que todos os artistas daquela época que se formavam na galeria, né, na academia, eles tinham um nome mais valorizado no mercado, né? E aqui no caso não. Ele optou em morar em Paris a 80 quilômetros de Paris, né? Em Giverny. Foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos, pintou vários motivos em diversas horas do dia e várias épocas, a fim de estudar a luminosidade. Veja bem, gente, o Monet ele foi o mais incessante nesse estudo da luz. E nem por isso, mas ele tá a impressão da realidade. Nem por isso as cores, você sabe que quando a gente está no entardecer, às vezes fica alaranjado, no amanhecer fica rosado o céu. Então ele observava isso e retratava da maneira que ele estava vendo, tá? Então aqui, a primeira obra do nome foi dele, tá? O primeiro quadro, em 1872, considerado como a marca do surgimento do impressionismo, foi essa obra aqui, tá? Impressão Nascer do Sol. Tá? Então ele é uma impressão de pinceladas no amanhecer ali, do sol nascendo. De longe ela dá uma impressão e de perto você vê as pinceladas literalmente colocadas ali. E aqui tem uma série de sequências de obras que ele fez. Nós tem acho que mais de 30 telas só sobre a Catedral de Rouen, né? De 1892 a 1894. É uma série de obras de posição de luz solar, todo esse foco. Eu acho que tem um zoom aqui. Então, em função, o nome do impressionismo, tá, pessoal? Em função da exposição, o jornalista da época, Louis Leroy, atacou a obra de Monet num artigo intitulado Exibição dos Impressionistas para o jornal Le Chaviri, né? Então, aí surgiu o nome, né? Então, surgiu teoricamente como uma crítica e acabou pegando, né? Porque quando eles surgiram, quando eles começaram a desenvolver esse tipo de obra, eles não falaram, não, hoje nós vamos ser impressionistas. Não, não é. É a interpretação do próprio jornalista, tá? E aqui o zoom aqui da obra, para vocês verem, né? São pinceladas curtas, de cores puras, e elas intercaladas umas nas outras, elas dão a impressão da realidade, tá? Aí a gente tem outras obras do Monet, eu falo bastante isso. Meus alunos costumam pintar essas telas, reproduzir essas telas, né? Em outro momento, quem sabe eu traga para vocês verem, e a reprodução sai bem parecida, porque, ó, por exemplo, aqui as papoulas de Argenteuil, né? São pinceladas bem curtinhas, aparentemente parece uma obra difícil de se reproduzir, e se você olhar dessa proposição de uma obra, de uma pintura, de uma pincelada em cima da outra, ela dá esse nuance lindo, né? Aqui também a ponte japonesa, como ele se mudou para 80 quilômetros, ele tinha uma fixação por coisas do Japão, tudo, e ele tinha no quintal da casa dele uma ponte japonesa, que é essa ponte curvada. Então ele retrata diversas obras focadas
para esse tema também, né? Então aqui aproximadamente é de 1899. Então aqui eu vou dar o zoom para vocês verem como realmente de longe ela parece uma coisa e de perto você consegue ver nitidamente pinceladas grotescas, né? Se você for ver, elas são sutis, mas ao mesmo tempo elas são grotescas em comparação a outro tipo e outro movimento artístico, principalmente os da época, né? Aqui também a gente vê de longe que ele apresenta uma composição harmônica, mas quando você vê de perto você vê que nada mais é do que pinceladas uma do lado da outra, e de perto não parece tanto desenho quanto a gente quer que apareça de longe, tá? Aqui também outra obra que a gente trabalha bastante, né, que é A Mulher com Sombrinhas, tá? 1875. Aqui também um zoom para você ver a pincelada. Então vamos ao primeiro exercício, escreva características sobre o impressionismo e como vemos elas nas obras de Monet. Então fica bem fácil dentro da característica que eu falei. Um dos principais nomes que está o principal nome do artista, do movimento, é Claude Monet. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. De volta aqui, pessoal. Muito fácil falar de Monet, tem muito mais coisa. Para quem gosta de pintar Monet ou tentar experimentar, fazer a experimentação de pintar Monet, vai gostar muito, né? Não é tão difícil assim de você tentar representar isso. Vamos chegar nesse senhor aqui, Auguste Renoir. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense. Então, enquanto o Monet pintava paisagens, viajavam de barco, tiravam estúdios, o nosso amigo Renoir preferia retratar a movimentação dos parisienses. Um estava recluso a 80 quilômetros, o outro estava no auge, no fervor
da Paris do século XIX, né? Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, ao contrário do Monet. Personagem cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Então a gente tem aqui o baile de Moulin-la-Galette, no meio da rua lá, né? E movimentação, o pessoal dançando, e sempre com a caracterização que a gente percebe das obras, né? Em algum momento a gente fala que dificilmente o artista impressionista ele vai usar a cor preta. A cor preta vai acabar gerando, né, ou surgindo da mistura dessas pinceladas próximas umas às outras, né? Mas o próprio Renoir ele é uma exceção, ele acaba usando sim a cor preta para enriquecer suas obras, até porque, como ele retrata pessoas, ele precisava dessa composição. E a gente não percebe isso aqui atrás, ó. Dificilmente você vê que tem uma tonalidade preta nas obras do Monet, tá? Voltando aqui. E a gente chega no Camille Pissarro, que foi um dos grandes influenciadores de outros, né? Talvez as obras, acho que nem vou colocar uma obra dele aqui, porque tem uma caracterização mais geral do movimento, né? Ele foi o cofundador do impressionismo. Então, ele estava na exposição inicial do impressionismo, em 1874, né? Sua pintura caracterizou pela firmeza com que consegue captar a atmosfera, por meio de um trabalho preciso de luz. A estrutura dos seus quadros encontra total correspondência na obra de Cézanne. Então a gente vai falar que o Cézanne, ele participa desse primeiro instante do movimento, mas depois ele se torna um artista pós-impressionista, porque ele não se adapta com essa caracterização desse movimento desse período, embora, mais uma vez falando, ele estava na exposição inicial, né? E ele acaba tendendo para uma geometrização, para uma simplificação, que o movimento impressionismo não queria tanto, né? A gente chega na nossa primeira mulher do impressionismo, a Berthe Morisot, né? Ela iniciou com Camille Corot, né? A estrutura e escultura com Millet, né? Millet era um pintor realista, entre romântico e realista, bem um pintor escultor trabalhando naquela transição, né? Quando conheceu Manet, né? Posou para ele como modelo e casou-se com Eugênio, que era o irmão do Manet, do Claude Monet, como a gente falou, Manet, como a gente falou ali, ou Eugênio Manet, como a gente falou ali, irmão dele. Suas obras utilizavam pinceladas mais longas e suaves, com tendência para a verticalização. Pessoal, observe que ela criou aquela caracterização de que uma obra era meio que inacabável, ela deixava de propósito. Você vê que dos outros a pincelada é mais curta, a da Berthe Morisot, ela tem uma pincelada mais alongada, tá? A gente consegue ver. E parece que ela deixa a tela crua, como a gente vê na maioria das suas obras, propositalmente, né? Então é uma caracterização da Berthe Morisot, né? Já fazendo escola, se você for ver assim, né? Mas a gente consegue ver nitidamente na sua obra as pinceladas com a caracterização do nosso movimento impressionista aí, tá? A gente chega no Degas, né? Que foi o pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Ele é um cara que gostava de ficar mais no estúdio, é um cara que se aproveitou muito da tecnologia das câmeras fotográficas, porque ele tirava as fotos em preto e branco, não existia colorido naquela época, e aquelas fotos ajudavam a congelar aquele momento para ele retratar, trabalhar a iluminação, né, em diferentes posições, diferentes ângulos que a máquina fotográfica permitia o artista explorar, coisas que antigamente não se permitia. Então eram ângulos bem diferenciados, né, como a gente falou em outros momentos. Então assim, seus quadros são no interiores e a luz é artificial. Queria flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o momento e movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava teatro de bailados, era o cara das bailarinas, mas também gostava bem de uma corrida de cavalo, então ele vai retratar muito também isso, tá? Aqui a gente tem duas de suas obras, né? A primeira bailarina, dançarina fazendo referência, 1878, olha como é um ângulo puxado literalmente de uma câmera fotográfica e retratado na pintura impressionista. E aqui um ensaio no palco, né, como eu falei, ele era aficionado por bailarinas. E a gente chega na Mary Cassatt, né, que é de 1866, ela muda para Paris, ela é uma americana no meio desse povo francês, né, dentro desse movimento, então ela meio que briga em casa e vai para lá, ela vai fazer um estudo, né? As obras dela vão retratar a suavidade e o lado feminino e intimista da vida, do cotidiano, do seu tempo.
entrou para o grupo por volta de 1877, ela não participa da primeira exposição, ela é grande amiga do Degas, que leva ela para o movimento impressionista, juntou-se a esse grupo expondo em 1879. Então aqui a gente tem a menina em uma pequena poltrona azul. Então ela enfrenta seus pais, ela vem de uma família abastada, com bastante dinheiro. Ela fala que vai fazer um curso, aí ela vai para Paris, depois ela volta para os Estados Unidos, até que ela se fixa definitivamente em Paris, nessa vida do impressionismo e nessa caracterização das suas obras. A gente percebe nas obras dela a pincelada curta, né? Ela vai retratar a sua vida de esposa, de mulher batalhadora, de trabalhadora, então muito presente nas suas obras os seus filhos, né? Que a gente vai encontrar na obra da Amélie Cassatt. Né? E vamos lá à perguntinha. Escreva sobre Berthe Morisot, Renoir e Degas, citando características do trabalho de cada um. Então a gente falou um pouquinho da Berthe Morisot, as pinceladas meio que inacabadas, né? O Renoir, que é uma coisa mais da vida agitada, e a gente não pode falar nem do Degas, que era aquele que gostava de ficar no estúdio vendo e observando as pessoas. Tá? Eu vou dar um tempinho para você, a gente já volta. De volta aqui, pessoal. Primeiro agradecer o Val. Ô, Val, dá um tchau aí pro Val. Lógico que você vai escrever bastante sobre Berthe Morisot, vale a pena. Olha as obras dela, eu gosto muito, tá? Do Degas também, do Renoir. Então, escreveu dentro daquilo que a gente concebeu nessa aula. Vale a pena até dar uma pesquisadinha a mais. Lembrando que essa aula é uma aula curta, né? Para dar um caminho para vocês. Ela não é o resultado final, porque a consulta, a busca ao seu professor, a busca incessante, as pesquisas é fundamental para você compreender a história da arte, tá, pessoal? E o que a gente viu na aula de hoje? Olha eu aqui, que maravilha.
Então, o que a gente viu na aula de hoje? Impressionismo, características, os principais artistas, a gente falou bastante artista aqui, tem muito mais, né? Não vou falar todos, né? E algumas obras pontuais. Espero realmente que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.